Olá, nobres amigos. Eu sou Lucas Docas, o Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui, já que já fizemos o artigo medievalista Pensando o Fim da Idade Média, de Ana Carolina Almeida, neste aqui eu farei um resumo, um comentário sobre ele, coisa assim, já que não deu tempo de fazer no outro, em função de ser um artigo acadêmico grande, e por consequência, para não deixar o vídeo muito exaustivo, para aqueles que estão interessados no resumo, não querem ouvir o artigo inteiro, pois bem, aqui estará ele. Primeira coisa, esse artigo foi muito mais voltado para discutir o tempo que durou a Idade Média em si e não tanto seu significado real. Pois sim, entre os acadêmicos medievalistas, aqueles que estudam a Idade Média formalmente dentro das universidades, isso deixou de ser um consenso faz um tempo. Lógico, na escola você aprende que durou da queda do Império Romano Ocidental até a queda do Império Romano Oriental, mas essas datas não são tão bem definidas assim. Como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, não teria lógica porque um evento aconteceu ali, outro aqui, que, tipo, um lugar que está isolado, não tem contato com nenhum deles, vai ser afetado por ele, né? Então esses são meros marcos formais, que foram utilizados durante muito tempo. Mas sim, o conceito de duração na Idade Média já faz algum tempo que não é mais unânime. Ele começou com um cara chamado Fernand Braudel, que foi o primeiro rompimento com esse tempo oficial. Posteriormente, houve um outro historiador chamado Jacques Le Goff, diga-se de passagem, um dos historiadores mais importantes sobre o período medieval, comparável com Humberto Eco, porém este mais focado no estudo histórico em si da coisa, que criou uma nova noção de duração da Idade Média em função de seus impactos e características civilizacionais e culturais. E, neste artigo, a pesquisadora ainda avalia um autor que considera a influência da Idade Média nas Américas, em especial no México, de um autor chamado Basquiat. Escreve Baschet, mas acho que é francês, então se leria Basquiat. Enfim, é um resumo que tenta definir qual que é o limite real da Idade Média e qual que deveria ser o critério utilizado para definir esse limite real. Pois o primeiro critério foi Roma, o segundo critério foi o feudalismo, o terceiro critério foram os renascimentos culturais, e o quarto critério, esse último que prevalece para ser estudado o medievalismo nas Américas, é a Igreja Católica. E essa é a grande discussão do medievalismo acadêmico. Até quando durou a Idade Média e qual que deve ser o critério que devemos utilizar para a definição de Idade Média? Roma, o feudalismo, a cultura e a tradição ou a Igreja Católica? Outra coisa interessante que eu encontrei nesse artigo é a visão dos autores sobre o período medieval, pois, segundo a pesquisadora aqui, ela fala que muitos dos principais autores e pesquisadores sobre a Idade Média vieram do século XIX para frente. Então é aquela coisa, não existia definição muito do que era a Idade Média até o século XIX. Era uma noção relativamente vaga. Tanto que antes disso eles relacionavam a Idade Média ao obscurantismo, ao misticismo. Por quê? Porque não havia uma definição formalizada do que era até antes. E de que muitos dos pensadores que tentam definir a Idade Média do século XIX para frente são marxistas. A grande exceção foi Le Goff. E foi justamente Le Goff que tentou definir a Idade Média como um momento cultural e social do mundo, e não uma coisa com base em algum materialismo ou algum sistema de exploração, como o marxismo costuma estudar. Tanto que muitos autores acusam Le Goff de ser um otimista sobre a visão dele em relação à Idade Média, de ver a Idade Média como uma coisa boa, como uma fase de evolução do mundo e não como uma fase de obscurantismo da vida. Isso é outra coisa interessante ressaltar, pois sim, existem estudiosos sobre o medievalismo que não são marxistas, e existem os que são. Porém, mesmo para os que são, existem alguns conceitos, contextos e coisas assim, que eles próprios já chegaram à conclusão de que o próprio marxismo sozinho não é capaz de explicar a Idade Média. E a autora cita isso aqui, dos historiadores do século XIX, que muitos deles procuraram outras fontes, pois não conseguiram achar explicação suficiente apenas com base na teoria marxista. Pois sim, a Idade Média foi um período histórico complexo, e não poderia ser definida meramente com base numa teoria de exploração e de coisa assim. Agora, um outro ponto muito interessante que ela citou é que tem historiadores marxistas que consideravam que o fim da Idade Média deveria ser considerado o século XI, uma vez que no século XI surgiu o capitalismo, ou ele se tornou perceptível. E o que isso quer dizer é que, independente deveria ser o fim ou não da Idade Média, o capitalismo deveria ser considerado uma fronteira para o final dela ou não, essa definição foi descartada há muito tempo já, mas a noção de que o capitalismo surgiu anterior aos Estados nacionais e que, como ela mesma citou de outros autores aqui, de que para muitos autores, somente os que definem como o fim do feudalismo, o fim da Idade Média, lá no século XV e XVI, é que o fim da Idade Média se deve ao surgimento dos Estados nacionais que sobrepuseram o feudalismo. E isso demonstra também que
capitalismo pôde existir durante o feudalismo, coexistir com o feudalismo, porque século XI surgiu o capitalismo, na visão de alguns ali. Século XV e XVI acabou o feudalismo, ou seja, 4 séculos aí de convivência. Ou seja, um não é a causa do fim do outro. Então, um não é a negação ao outro, necessariamente, como algumas pessoas gostam de acreditar ou de dizer por aí. Isso é bom? Isso é ruim? Isso aqui não é uma opinião sobre se é bom ou se é ruim. É meramente uma opinião de que eles puderam coexistir. Uma opinião da autora, no caso, não minha, e dos autores que ela utilizou como referência. Então, acho que tudo que eu falei aqui é bem interessante, é bem bacana para se compreender essa visão de fim da Idade Média ou não. Como vocês podem ter percebido com esse artigo, a minha visão de fim da Idade Média em si é algo próxima entre a do Legoff e de que o fim da Idade Média se deu em decorrência do fim do feudalismo, lá por volta do século XVI, XV, coisa assim. E a visão do Legoff é que se deu por causa de uma modificação cultural e estrutural da sociedade. Mas enfim, eu geralmente uso muito mais como referência de data o fim do feudalismo, aqui no canal. Mas agora vocês conhecem todas essas visões. Enfim, espero que tenha sido útil, que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like. E por esse vídeo é isso, nobres amigos. Até a próxima!